Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre todos. Como sabem, eu estou fazendo uma série de exposições na primeira epístola de Pedro, mas nesta ocasião resolvi interromper essa epístola, essa exposição, essa série, para trazer um assunto que é de importância para o momento que nós estamos atravessando como nação. E eu peço aos irmãos, por gentileza, que abram suas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 8. Oséias, capítulo 8. Nós leremos os versos 1 até o verso 6. Livro do profeta Oséias, capítulo 8, versos 1 até o verso 6. Nós lemos assim: Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Meus queridos irmãos, um ex-anglicano de nome Dwight Longenecker, ele disse certa vez que primeiramente ignoramos o mal, depois permitimos o mal, depois legalizamos o mal, depois promovemos o mal, depois celebramos o mal e, por fim, perseguimos os que chamam isso de mal. Exatamente nestes momentos, estamos nos aproximando das eleições mais importantes das últimas décadas na história recente do Brasil, em razão da enorme polarização de planos de governos que contemplam o futuro da nação brasileira. E como igreja, temos o dever e também a imensa responsabilidade de escolher os candidatos para o poder executivo e também para o poder legislativo, que estimulam e preservam princípios cristãos, não apenas da moralidade e da religiosidade, mas também da gestão pública. Deus detém o governo da nossa história, mas isto não significa que devemos nos silenciar e não fazermos nada em conformidade com a sua palavra e também em conformidade com a nossa fé fundamentada nesta mesma palavra. Por exemplo, a Bíblia nos instrui a nos sujeitar às autoridades superiores. Romanos capítulo 13, verso 1. Ela também nos instrui a orar pelas autoridades civis. 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 ao verso 4, texto da nossa liturgia. A Bíblia também nos ensina e nos instrui a não difamar ou agir com hostilidade contra as autoridades constituídas. Tito capítulo 3, verso 2. Também a honrar aqueles que governam. Essas são as instruções da palavra de Deus a todos nós que somos cristãos. Mas a palavra de Deus também, ela nos instrui a escolhermos aqueles que exercerão governo em conformidade com a vontade de Deus, sob pena de ter que lidar com severas consequências depois. Se nós falharmos nesta responsabilidade de escolhermos aqueles que haverão de exercer governo na nossa nação, o que nos restará serão consequências severas por não termos observado os princípios da palavra de Deus como critérios irrevogáveis neste momento que cabe a cada um de nós votarmos. Isso porque as corrupções do pecado estão em todos os setores da sociedade e grande parte do sofrimento de uma nação está relacionado com o resultado de governos perversos, de governos ímpios. É o que nós lemos, por exemplo, em Provérbios capítulo 28, verso 12. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O ambiente é de terror, o ambiente é de insegurança, o ambiente é de medo.
Provérbios capítulo 29, verso 2 diz também: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Portanto, candidatos e propostas que violam os mandamentos bíblicos para o governo da nossa nação, para a vida, para a família, para o casamento e até mesmo para a fé cristã, nunca devem ser apoiados pela igreja. Nunca. Jamais deve passar na nossa cabeça a iniciativa de votarmos em candidatos que abertamente se posicionam contra ou em desfavor daquilo que biblicamente somos orientados a viver nesta terra chamada Brasil. Cristãos em muitos países neste mundo estão sendo oprimidos e perseguidos. Eles sofrem sob governos que discriminam a confissão e a mensagem da fé bíblica, e seus apelos são ignorados quando não são silenciados por força de leis e por força também de ameaças. Eles pregam e vivem o Evangelho, arriscando as suas vidas, mas aqui no Brasil, aqui na nossa terra, ainda temos o direito de falar e escolher nossos líderes, sem temer pelas nossas vidas e sem temermos também pelas nossas famílias. Votar, portanto, é uma oportunidade que temos para promover, proteger e preservar um governo piedoso. Deixar passar essa oportunidade significa deixar que homens perversos, que desprezam o nome de Cristo, exerçam autoridade e conduzam a nossa nação ao caos político e moral, afetando não apenas as nossas vidas, mas também as futuras gerações. Precisamos nos conscientizar de que as Escrituras iluminam a moral e os valores centrais que Deus ordenou aos cristãos no processo eleitoral, os permitindo interferir diretamente na história de uma nação. Temos, neste momento histórico do Brasil, a oportunidade de interferirmos neste processo eleitoral através do voto, mais do que com discursos e manifestações. Pautados pela santa palavra de Deus, interferirmos através do voto e recusarmos eleger qualquer um que não tem o mínimo de coerência com os valores que regem a nossa vida, valores estes sustentados pela palavra do Senhor. O livro de Oséias foi escrito para o reino do norte, o reino de Israel. Depois da morte de Salomão, os seus filhos assumiram os governos, mas eles brigaram entre si e o governo foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Ao norte de Israel passaram a dominar 10 tribos de Israel. Essas 10 tribos foram chamadas de Israel. E isso aconteceu no contexto aqui do livro de Oséias, no momento em que exteriormente Israel estava prosperando e também crescendo sob o governo de Jeroboão II, segundo lemos no capítulo 1, verso 1. Contudo, internamente, a corrupção moral e religiosa estava contaminando toda a nação. Embora por fora parecia que a nação estava indo muito bem, internamente ela estava caminhando para um grande abismo, moral e também político. Então, neste contexto, Deus disse para Oséias se casar com uma mulher infiel. Ele deveria se casar com uma mulher tirada do regime da prostituição, do pecado da prostituição. Deus deu essa instrução a Oséias, a fim de experimentar na sua própria vida uma ilustração nítida da infidelidade do povo e da fidelidade do Senhor. Essa história está registrada nas Escrituras com a finalidade de vermos como a nação de Israel estava se relacionando com o Senhor e como Deus, amorosamente e de modo fiel, estava lidando com a nação de Israel segundo as suas próprias leis. Então, Oséias resgatou uma mulher, pagou o preço de uma mulher que estava no pecado da prostituição, chamada Gomer, e a inseriu numa relação matrimonial regular e santa. Ela foi tirada de um estado de indignidade e colocada dentro de um ambiente familiar para que pudesse experimentar a dignidade de um casamento devidamente estabelecido na presença do Senhor. Mais tarde, Gomer se tornou infiel
voltando para os seus amantes, conforme lemos no capítulo 2, verso 5 de Oséias, deixando não apenas o seu marido, mas também os seus 3 filhos, 2 homens e uma moça. Mas Deus ordenou que mesmo depois dessa infidelidade, Oséias fosse até Gomer e a resgatasse novamente. Assim como Gomer correu atrás dos outros homens, Israel estava deixando o Senhor, indo atrás de falsos deuses. E é neste sentido que o livro de Oséias retrata a esposa infiel, capítulos 1 até o capítulo 3, e o povo infiel, capítulos 4 até o capítulo 14, encerrando toda assim a epístola. E em todas esses registros, Oséias está demonstrando como Deus se aborreceu e se aborrece com a apostasia e pune a idolatria do seu povo. Oséias é um livro que revela o aborrecimento e as punições de Deus contra uma nação que reiteradamente se recusou a aprender com o seu passado e persistiu num caminho de idolatria, recusando o governo de Deus, e assim passou a sofrer os danos deste seu pecado. Quando cristãos deixam de cumprir as suas promessas para com Deus, eles não perdem a salvação. Eles não perdem a salvação. Mas é evidente que os cristãos que deixam de obedecer às promessas e às palavras do Senhor, eles podem perder a alegria, eles podem perder o poder, eles podem perder a positiva influência transformadora em uma sociedade, além de sofrerem pelas suas escolhas erradas sob a disciplina de Deus. Deus, por amor ao seu povo, Ele disciplina o seu povo quando este persiste em caminhos que não são os caminhos do Senhor. E a passagem que nós lemos, Oséias 8, verso 1 ao verso 6, é a primeira de 7 punições anunciadas por Deus através do profeta Oséias entre os capítulos 8 e o capítulo 9. Então é a primeira punição anunciada por Deus contra a nação de Israel, que se encontrava, como eu disse, na região norte do estado de Israel. E como este povo haverá de sofrer por causa do resultado de seus próprios pecados. O capítulo começa com o emboque de uma trombeta. É assim que começa, emboca a trombeta. É assim que o texto começa, um sinal claro de uma batalha iminente. A trombeta era tocada especialmente para anunciar o início de uma guerra, o início de um conflito. Então começa o capítulo anunciando essa iminente batalha que haverá de vir contra a nação de Israel. Oséias podia ver a Assíria vindo para punir a nação e entregá-la à escravidão. E ele retrata esse julgamento como o ataque de uma águia que vem velozmente para agarrar a sua presa e levá-la embora. É assim que ele retrata como essa grande nação assíria está vindo contra a nação de Israel. E o texto que nós lemos, a partir da parte B do verso 1, aqui do capítulo 8, nós identificamos 4 razões porque Deus haverá de punir a nação de Israel. Primeira razão está aí na parte B do verso 1, como eu mencionei. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Este anúncio do julgamento lembra a maldição da aliança que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 28, verso 49. O Senhor, diz o texto, levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Uma nação estrangeira virá contra a nação de Israel quando deixar de obedecer e transgredir a aliança com o Senhor. Então, a primeira razão porque Deus vem para punir a nação de Israel é por causa da transgressão da aliança e por causa da sua reiterada, da sua persistente rebeldia contra o Senhor. A segunda razão se encontra nos versos 2 e no verso 3, onde nós lemos: a mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Na verdade, Israel fingiu devoção ao Senhor, dirigindo-se a Ele como seu próprio Deus e alegando reconhecer a sua autoridade. Contudo, esta profissão, no entanto, era mero serviço da boca para fora.
E isso nós sabemos quando nós conferimos o que diz o primeiro verso do capítulo 4. Eu convido os irmãos para conferirem comigo. Capítulo 4, primeiro verso, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Agora, veja o que diz o verso 6. O meu povo, do capítulo 4 ainda, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Agora, capítulo 5, verso 4, diz assim: o seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição, falando da idolatria, está no meio deles, e não conhecem o Senhor. Então, o testemunho real de Israel era um testemunho contrário àquilo que eles alegavam nas suas invocações. Ao dizer, por exemplo, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Era uma profissão meramente da boca para fora e não refletia a realidade da sua própria existência e da sua própria história. Então, suas ações pecaminosas, como nós popularmente falamos, suas ações falam mais do que as suas palavras. Aqui nós temos no registro da história da nação de Israel, neste contexto, que as ações pecaminosas da nação de Israel estavam falando mais alto do que as suas próprias palavras. O povo havia rejeitado o bem, ou seja, o povo havia rejeitado os requisitos morais e éticos do Senhor. Consequentemente, o inimigo haveria de perseguir Israel. Então, o povo aqui, eles transgrediram a aliança do Senhor. Eles se rebelaram contra Deus. Em segundo lugar, o povo fingiu invocar ao Senhor porque tinha rejeitado o bem. Negou a palavra de Deus, negou os critérios éticos da palavra de Deus para reger a sua vida. Por isso, o que eles estavam fazendo era mera religiosidade, desprovida de fé, da verdadeira piedade, da misericórdia, da justiça diante de Deus e diante dos homens. Em terceiro lugar, a terceira razão porque Deus estava irado com essa nação e estava prometendo punir essa nação, se encontra no verso 4, na parte A. O povo estabeleceu líderes em conflito com a vontade de Deus. Olha o que diz o texto. Eles, verso 4, parte A. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Eleger homens descomprometidos com Deus é uma das evidências de uma nação comprometida com o pecado e não com a verdade de Deus, e não com a palavra do Senhor. Ele estabeleceu reis e constituiu príncipes sem consultar o Senhor. O resultado foi uma tragédia moral e um caos social em toda a nação, conforme nós lemos no capítulo 7, versos 3 ao verso 10, e eu convido mais uma vez os irmãos que acompanhem, por favor, o que diz essa passagem. Capítulo 7, versos 3 ao verso 10, está dentro do nosso contexto. Diz o texto: com a sua malícia alegram o rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe.
A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto. O povo, por causa do declínio, da degradação espiritual, estava elegendo homens descomprometidos com Deus, e o resultado estava sendo um caos político, social e também religioso na nação de Israel. E isto estava provocando a ira do Senhor. Como o povo de Israel deveria observar os mandamentos de Deus e escolher homens, tendo consultado o Senhor, comprometidos com o Senhor. Mas o povo deixou de consultar o Senhor e estava elegendo homens descomprometidos, e o povo estava sofrendo, e Deus estava se irando com aquela conduta do seu povo. A última razão se encontra na parte B, do verso 4 até o verso 6. O povo promoveu a idolatria. Uma coisa, um abismo chamando o outro abismo. Nós lemos a partir do verso 4, parte B, até o verso 6, como o povo se envolveu, se comprometeu com a idolatria, razão porque Deus se irou contra ele. Diz a parte B: da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O povo ser destruído. O teu bezerro, verso 5, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. O pecado que Israel cometeu aqui foi o pecado da idolatria, ao fazer ídolos para si, em uma violação direta do segundo mandamento do Decálogo, registrado em Êxodo capítulo 20, verso 4. O ídolo do bezerro de Samaria foi escolhido porque simbolizava os caminhos idólatras de Israel, conforme lemos em Êxodo capítulo 32. Depois que Moisés subiu no cume do monte Sinai e ali recebeu as leis de Deus, durante 40 dias, Deus alertou Moisés que o povo já tinha quebrado a aliança, porque tinha voltado para a idolatria. Ali mesmo Moisés intercedeu pelo povo, e ao descer do monte, ele viu o povo em torno de um bezerro praticando idolatria. Idolatria esta que foi dirigida por Arão. Eles recolheram o ouro que estavam carregando e colocaram no fogo e fizeram ali um bezerro para adorar este bezerro. Aquilo acendeu a ira também de Moisés, que mandou matar todos os idólatras. Imagina Deus naquele momento. Nós lemos um pouco mais adiante como Deus estava intencionado a destruir este povo, pelo tamanho e pela gravidade do pecado e da ofensa que estava praticando contra o Senhor. Este bezerro era uma manifestação pública da rejeição do Senhor e um apego às divindades egípcias e também cananitas. Vamos nos lembrar que a parte norte do território hoje de Israel foi dominada por essas 10 tribos de Israel, mas antes essas terras estavam sendo dominadas pelos cananitas, e a primeira cidade que foi conquistada pelo povo de Israel sob a liderança de Josué foi a cidade de Jericó, a fortificada cidade de Jericó. Era uma cidade cananita. E os cananeus, eles adoravam outros deuses, dentre os quais o bezerro fazia parte do seu panteão da idolatria. E o povo, na terra de Israel, estava prestando culto a um bezerro de ouro, fundido também com prata, em uma aberta rejeição e ofensa contra o Deus de Israel. É o que nós lemos, por exemplo, capítulo 13 agora de Oséias. Por favor, acompanhem a leitura, capítulo 13 de Oséias, versos 1 ao verso 2, onde nós lemos: quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu, que era um deus cananita. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Ao que tudo indica, dentro da nação de Israel, este bezerro estava sendo adorado, cultuado
não apenas em rejeição a Deus, mas a um apego a falsos deuses que outrora era cultuado pelos cananeus. Este bezerro, como objeto da idolatria, foi provavelmente estabelecido por Jeroboão I, com apoio dos sacerdotes de Israel. É que nós lemos no capítulo 10, verso 5. Acompanhe, por favor, o que diz agora o verso 5 do capítulo 10. Diz assim: os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se levantará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Os sacerdotes de Israel estavam macumunados com os reis e os príncipes que tinham sido estabelecidos pela nação de Israel, contrariando a vontade de Deus. O resultado foi um caos moral, um caos religioso e um caos social em toda a nação. Os próprios sacerdotes de Israel já estavam comprometidos com a idolatria. Tal pecado foi mantido no contexto do livro de Oséias por Jeroboão II, o sucessor de Jeroboão I, repetindo os pecados da geração anterior. Eles estavam perpetuando o pecado, institucionalizando o pecado da idolatria nas terras de Israel. Por estes pecados a ira de Deus viria, verso 7 do capítulo 8, como um redemoinho devastando a terra. Diz o texto, capítulo 8, verso 7: porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. O povo será saqueado, resultado da idolatria, do pecado da idolatria. Veja como Deus ele se ira e ele pune até mesmo o seu povo quando este não observa os seus mandamentos e procede mal na presença de Deus. Mas não para por aí, o povo seria disperso. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 8: Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Olha o vexame internacional da nação de Israel. Seguindo, o que diz o texto agora, capítulo 9, verso 3: na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Agora o que diz o verso 17 do capítulo 9: o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Por fim, como Deus vai punir essa nação, os símbolos de poder da nação seriam queimados. Capítulo 8, verso 14, diz assim: porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. O que era símbolo de poder, de autoridade e de governo, Deus está prometendo ir contra os símbolos de poder, os palácios, e vai destruir com fogo. Veja, meus irmãos, como Deus ele reage, como Deus pune até mesmo o seu povo quando este deixa de seguir os mandamentos do Senhor e, em transgressão da aliança do Senhor, escolhe homens perversos para governar a sua nação. Eu quero terminar fazendo algumas considerações importantes para todos nós aqui. Primeiramente, como igreja, nós respeitamos o Estado laico. Nós respeitamos o Estado laico e, portanto, não invadimos as suas competências, como nós não permitimos e jamais permitiremos que o Estado interfira na nossa competência como igreja. O Estado cumpre um papel vocacionado por Deus na sociedade. A igreja cumpre um outro papel, tem uma outra vocação. A igreja cuida das coisas sagradas para Deus, aquelas que estão relacionadas com o culto e com o anúncio das suas verdades. O Estado cumpre um outro papel de governo civil na sociedade. E nós respeitamos o Estado e queremos ser respeitados também como igreja.
Manter essas relações institucionalmente separadas é especialmente importante e saudável para todos nós, e a história da igreja está aí para ser consultada e provar que essa separação, ela fez bem para o Estado e fez bem para nós também como igreja, pois antigamente os reis, eles determinavam quem que tinha que ser ordenado, por exemplo, na igreja, e o que tinha que ser pregado. Havia uma interferência direta do Estado dentro da igreja. Então, essa separação nós vemos como sendo algo positivo, que deve ser respeitado. Deve ser respeitada. O Estado deve ser respeitado e a igreja deve ser respeitada, e ambos devem andar em harmonia. Entretanto, como cristãos, somos cidadãos nessa sociedade, contemplados pelo direito de participar das eleições, escolhendo aqueles que haverão de ocupar os cargos mais altos, cargos estes representativos no Estado e também no país, nos poderes legislativo e também executivo. Estamos nos aproximando agora no dia 2 de outubro, de eleições que têm o objetivo de eleger o presidente da República, os governadores, deputados federais, deputados estaduais. E todos nós temos a responsabilidade, neste momento histórico que estamos vivendo, olhando e considerando a verdade de Deus, de elegermos aqueles que deverão exercer essas funções de autoridade no nosso país. Por razões óbvias, não estabelecemos como instituição, como igreja, nenhuma aliança política e com nenhum candidato ou partido. Não tratamos a igreja como curral eleitoral e não permitimos usar o púlpito da nossa igreja como palanque. E como pastores, eu e demais pastores dessa igreja, nós não agimos como cabos eleitorais, como militantes políticos. Pelo contrário, nos reservamos com alegria e plena convicção de manter o nosso chamado, de pregarmos a palavra de Deus, advertindo e instruindo o atual momento no qual todos nós estamos vivendo na história do nosso país. É nesse sentido que eu trago aqui 4 afirmações que precisamos considerar. Primeiramente, é evidente que a igreja deve participar do processo eleitoral, que cada cristão deve votar, evitando de todas as maneiras votar em nulo ou votando em branco. Porque se nós nos comportarmos assim, nós vamos entregar o nosso país e o nosso Estado à sorte de pessoas que nem sempre usarão os critérios da palavra de Deus para a eleição destes candidatos. E é uma responsabilidade intransferível de cada cristão eleger objetivamente aqueles que têm um mínimo de coerência com a palavra do Senhor. Então nós não podemos votar em nulo e não podemos também simplesmente votar em branco. Nós temos que participar ativamente do processo eleitoral. Este é o dever de cada cristão, cidadão do Brasil. Segundo, independente de qual partido político esteja do lado, o cristão deve sempre estar do lado da palavra de Deus e votar em coerência com ela. Deus não vê partidos políticos. Os seus olhos estão postos sobre a igreja, sobre o seu povo. Nós não somos categorizados por Deus como sendo pertencentes de uma ideologia partidária, de direita ou de esquerda. Deus não nos categoriza assim. Somos todos cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, e temos a palavra de Deus como a única regra de fé e prática na nossa vida. A autoridade é esta absoluta, inclusive para nos orientar no momento da nossa votação. Em terceiro lugar, vimos na história de Israel que a nação tinha transgredido a aliança de Deus e se rebelado contra a sua lei. Eles negaram manter a sua aliança com Deus, e por negar manter a sua aliança com Deus, eles se rebelaram contra o Senhor. E a manifestação mais grave da sua rejeição a Deus foi o retorno à idolatria. Foi o retorno à idolatria. E uma das manifestações das condutas que assumiu nesta condição pecaminosa foi de eleger reis e príncipes para a nação que Deus não tinha aprovado. Que Deus não tinha aprovado. Somente no pecado de rejeitar a palavra de Deus, na transgressão da aliança com o Senhor,
na desconsideração da vontade de Deus, é que nós votamos de maneira irresponsável naqueles que jamais deveriam ocupar cargos de poder em nosso país. Jamais. Mas se formos fiéis ao Senhor e com a sua palavra, nós usaremos de uma consciência firme e manteremos o nosso compromisso de votarmos naqueles que certamente estão mais alinhados com a palavra de Deus. Todo cristão deve estar em íntima relação com o Senhor e em um inquestionável compromisso com a sua palavra na escolha de seus candidatos. Se não for assim, ofenderá o Senhor e estará sujeito a severas punições, conforme nós vimos aqui. E quem somos nós para tentarmos o Senhor e lhe provocarmos a ira? Agindo, procedendo, não em conformidade com a palavra de Deus. Meus amados irmãos, todos nós, nessa nação, estamos vulneráveis a punições do Senhor, se deixarmos de observar a sua santa palavra. Então nós, se não considerarmos a palavra do Senhor, nós o ofenderemos e estaremos sujeitos a severas penas ao escolher candidatos que objetivam investir contra o casamento e a família biblicamente estabelecida, que objetivam contribuir para a liberação das drogas, que objetivam investir na legalização do aborto, na promoção da ideologia de gênero, atacando as nossas crianças nas nossas escolas, que tem o objetivo de promover a promiscuidade sexual de forma completamente sem limites, que objetivam usar da corrupção como uma plataforma de governo, uma corrupção sistemática, censura das liberdades individuais, inclusive da livre expressão de fé, porque daqui a pouco, não dura muito, a mensagem que a igreja proclama, a mensagem profética que a igreja proclama nesses dias, denunciando o pecado e apelando para que a nossa nação se volte para o Senhor, será alvo de perseguições, será alvo de muitas censuras, será alvo de muitas sanções. Em quarto e em último lugar, precisamos considerar que devemos sempre nos lembrar que Jesus Cristo, o cabeça da igreja, conforme revelado nas Escrituras, Ele exerce governo sobre os que nele creem. Ele é o Senhor da igreja e nós não temos nada a temer. Foi Ele quem prometeu no capítulo 28 de Mateus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está no meio de nós, Ele governa soberanamente no meio do seu povo. Essa foi a visão que João viu lá no capítulo 21 de Apocalipse, o tabernáculo de Deus entre os homens. Essa foi a visão que João viu no capítulo 1 de Apocalipse. Ele ouve uma voz como de muitas águas, se volta para trás para saber quem estava falando com ele, e ele viu o Senhor Jesus, revestido de glória entre os 7 candeeiros. O Senhor Jesus reina no meio do seu povo. Nós somos os seus súditos, nós somos cidadãos dos céus, sendo preparados nessa vida para a plenitude do seu governo e da sua justiça, que vem, e vem sem demora. E é Ele quem mantém vívida no coração de todos os cristãos esta esperança de que na sua segunda vinda Ele haverá de manifestar o seu reino de justiça e de paz para todos sempre. Nenhum candidato chegará perto de quem Jesus é como soberano rei. Nós não podemos nos iludir com nenhum dos candidatos, seja para o poder legislativo, seja para o poder executivo, de que eles resolverão todos os nossos problemas, porque eles não resolverão e eles não podem resolver. Como cidadãos, nós participamos deste processo histórico, mas nunca podemos nos esquecer que a nossa esperança está naquele rei que vem gloriosamente com as miríades dos seus anjos e com a igreja que já está no seio de Abraão. Ele vem e a nossa esperança tem que estar nele, a nossa confiança tem que estar nele. Todos os atuais governos passarão, todos os governos passarão, mas Cristo e seu reino não tem fim, não tem fim. Consideremos a palavra de Deus e votemos com consciência e compromisso absolutos na vontade de Deus. E que Deus abençoe a nossa nação, para a glória do nome dEle.
Vamos orar?